obrigado por esta oportunidade para podermos conversar um pouco sobre a questão da CPLP, mas as notícias não são muito favoráveis e, portanto, tenho muito pouco para dizer. Ao contrário dos meus colegas de painel, que nos abrilhantaram aqui com algumas informações bastante úteis. No que diz respeito à CPLP e retirando um pouco o panorama português, não temos, de facto, uma expectativa muito elevada sobre as inspeções técnicas a veículos. Como sabem, a CPLP foi constituída em 1996, depois de cerca de 10 anos de interregno ou de discussão, mas em 96 foi criada, tem hoje uma projeção sobre a língua portuguesa. Há vários assuntos que são tratados na CPLP e a segurança rodoviária, de facto, é um desses assuntos. Atualmente, como Estados-membros, também para nos relembrarmos, temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Oeste. E temos um conjunto de observadores que a CPLP tem vindo a admitir, que são a Geórgia, a Hungria, o Japão, a República Checa, a República Eslovaca, a República da Maurícia, a República da Namíbia, a República do Senegal, a República da Turquia e o Uruguai. Citando estes Estados-membros que nos interessam para a nossa observação, eu quase que diria que podemos começar pelas conclusões. E são elas. De facto, não existe um sistema similar em qualquer destes países que constituem a CPLP sobre as inspeções técnicas a veículos. Portanto, nós não conseguimos fazer uma comparação entre o que é que existe em cada um destes países. Em todos os países, os seus códigos da estrada referem-se às inspeções técnicas. E, portanto, o que poderemos dizer é que o traço comum entre Portugal e os restantes países da CPLP é que os seus códigos rodoviários, os seus códigos de estrada, em algum momento dizem que as inspeções técnicas devem ser realizadas ou que são obrigatórias. Não havendo um padrão para estas inspeções técnicas a veículos, porque não está definido nesta legislação ou nas várias legislações nacionais cada um dos problemas que possam surgir, naturalmente que nós temos também alguma dificuldade em encontrar aquilo que se pode chamar uma doutrina de cooperação. Isto é, como é que Portugal, sendo talvez o país mais desenvolvido no âmbito da consolidação do sistema de inspeções técnicas, poderia ajudar os seus parceiros da CPLP. Difícil, porque em muitos deles não estão definidas as condições do exercício das inspeções técnicas a veículos. Por outro lado, a segurança rodoviária também é uma preocupação que não é igual em todos os países. Cada um dos países dá uma relevância maior ou menor aos aspectos da segurança rodoviária e a sua organização, como é o caso do Brasil, que é um Estado federado, ainda é mais complexa, porque sendo as inspeções técnicas estando prevista no Código Nacional de Condução, mas sendo responsabilidade de cada um dos Estados da República Federativa a exercerem esse poder, que depois, em alguns casos, estão municipalizados, a situação ainda é mais complexa. Ou seja, não nos é possível também ter um padrão de comparação sobre as questões da segurança rodoviária, que ela é muito particular em cada um dos Estados. Então, face a esta situação, isto é, em resumo, em todos os Estados-membros da CPLP existe uma vontade de segurança rodoviária expressa nos seus códigos de estrada. Existe uma intenção de realização de inspeções técnicas a veículos, mas não estando normalizado que tipo de veículos e que tipo de inspeção é que se deve fazer, nós não temos dados comparativos. E por isso é que eu vos digo que dificilmente nós poderemos aqui ter um trabalho interessante para vos apresentar. Mas temos, contudo, se quisermos, uma oportunidade. E dou-vos três, se quiserem, sugestões para pensamento.
A primeira é que a ANSIA deve procurar sensibilizar as entidades de cada um dos países para a criação de sistemas de ITV. Ou seja, há aqui uma oportunidade para a ANSIA, juntamente com as autoridades portuguesas, designadamente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ou o Instituto da Mobilidade e Transportes, conseguir mobilizar quer as entidades oficiais, quer as entidades eventualmente representativas em cada um destes países, para a necessidade, para a segurança rodoviária e para a segurança dos seus cidadãos, que esses sistemas de ITV, ou seja, de inspeções técnicas de veículos, sejam de facto criados. Também há uma perspectiva que a ANSIA pode fazer, que é criar nos seus estatutos uma nova figura da categoria de associado, o associado CPLP, o que iria permitir que aqueles países, e vamos referir 2 ou 3, onde os sistemas já estão em algum funcionamento, pudessem ter um estatuto também de observador da nossa associação e, com isso, conseguir também sensibilizar as figuras públicas de cada um destes Estados para a necessidade da segurança rodoviária e desta componente da ITV, que se compreende que muitas das vezes não é aplicada em alguns destes países por dificuldades de relacionamento entre o cidadão e o poder político e não por uma razão objetiva de segurança rodoviária. O que se passa é que os parques automóveis são deficitários, não há peças muitas das vezes para substituir com a celeridade necessária, não há condições económicas ou financeiras para manter um parque suficientemente atrativo do ponto de vista técnico e, portanto, o que acontece é que estes países não têm implementado estas medidas, não porque elas não sejam necessárias, não porque recorrentemente não se estabeleçam datas, mas porque muitas das vezes até a aproximação dos calendários eleitorais não permite que se implementem algumas destas medidas que vão criar algumas dificuldades aos cidadãos. A terceira sugestão é que os associados da ANSIA têm aqui uma oportunidade de negócio. Se não estão estabelecidos sistemas, a ANSIA pode ajudar a que os seus associados apareçam nestes países e que façam propostas de investimento nem sempre seguras, e aqui há um risco que é preciso calcular e determinar para que se possa desenvolver essa atividade. Atualmente, qual é o retrato? Eu poderia ter começado por aqui, mas resolvi fazer as conclusões em primeiro lugar. Nós temos, tirando Portugal, que iremos aqui discutir com alguma profundidade nos outros painéis, existem 2 países onde os sistemas estão a funcionar razoavelmente instalados, ou se quisermos, a funcionar suficientemente bem para nós podermos aceitar como parceiros de desenvolvimento de sistemas, que é Cabo Verde e Moçambique. Os restantes têm ensaiado aqui ou além algumas soluções, mas não as têm implementado na globalidade e para a globalidade do seu parque automóvel. De todos estes sistemas, aquele que tem maior antiguidade em funcionamento é o sistema em Cabo Verde. E esse sistema é interessante porque praticamente segue os padrões de Portugal e da União Europeia. Ora, nós hoje estamos aqui a discutir aquilo que é o futuro da inspeção técnica de veículos no âmbito da Europa e ainda continuamos a ter concidadãos nossos que desenvolvem as suas atividades em países onde as atividades de inspeção são diminutas e, com isso, a segurança rodoviária também o é. Por isso, deixava esta sugestão ao Sr. Presidente da ANSIA, que pudesse desenvolver alguns contactos, começando pelo Secretariado da CPLP, que funciona em Lisboa, e avançando para outros países, na tentativa de ajudarmos a construir um sistema de segurança rodoviária que seja capaz de responder às necessidades dos cidadãos em toda a CPLP. Muito obrigado.